Vamos começar com uma oração então? Meu Senhor e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo nós estarmos reunidos na Tua presença, Jesus. Traz a clareza da Tua palavra, Senhor. Assim, Senhor Jesus, como com as nossas vidas, Senhor, diariamente nós possamos aplicar, Senhor Jesus, este conceito, Senhor. Conceito de reino, conceito, Senhor Jesus, de obediência, conceito, Senhor Jesus, de estar mais próximo de Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém, Senhor, amém. Vamos partir lá da onde nós paramos, agora, Gênesis 12, 10. Vai ter o relato aí de Abrão entrando no Egito, certo? Ele faz um pequeno desvio, uma pequena saída da sua rota, certo? E vai para o Egito. Por quê? Porque havia fome naquele lugar, certo? Onde ele chegou ali, naquela terra que Deus prometeu a ele, né? Ali havia fome. Por conta do que a fome? Por conta do que a fome abrangia os lugares nos tempos bíblicos? Seca, você vê fome na seca, por conta da seca, por conta da escassez, né, da água, dos recursos hídricos para a agricultura, criar os animais, né? Por conta das pragas dos gafanhotos e por conta da guerra. Esses são os motivos que há fome nestes lugares, certo? Quando você ouve falar na Bíblia a respeito de fome, alguma consequência dessas são, ou é a seca, ou é a praga dos gafanhotos, ou é uma situação de guerra que traz fome, né? E se nós formos notar, é assim desde o Jardim do Éden, a guerra, né? Desde o início da primeira família, há uma guerra, há um conflito entre pequenos povos, né? Pequenas nações, cada um querendo conquistar o seu território, cada um querendo conquistar, né, mais poder. Nós vamos ver mais para frente também a guerra de 4 reis contra 5 reis ali mais para diante, aí mesmo no relato de Abrão, né, vai estar ali perto do capítulo 14 ali, 13, 14, nós vamos ver a respeito dessa guerra. Nós vamos começar a entender por que o povo luta tanto um contra o outro, né? Seria melhor, seria mais fácil, não seria mais convivente o ambiente se não houvesse guerra? Sim, só que há guerra por quê? Porque há conflitos de interesses, certo? Aqui nessa época que as guerras eram muito por conquistas territoriais, mas também tinha muita guerra por conta de suas crenças, de suas etnias, né? E algo que eu queria destacar aqui é que quando Abrão chega neste local, ele tem uma certa preocupação com quem? Com o seu povo, não é só com ele. Porque se você for ver bem, se Abrão era rico e tinha gado, e tinha ovelha, e tinha isso, tinha aquilo, por que ele ficou preocupado com a fome? Por quê? Porque isso aí se acabaria muito rápido se ele se mantivesse naquele lugar. Mas nós temos que entender também que Deus mandou ele para lá e houve aí um pequeno conflito entre o que Deus estava mandando ele fazer e o que ele estava fazendo, certo? Então nós podemos ver no decorrer do relato, se nós nos aprofundarmos bem, nós podemos ver que ele era um homem que estava confiando em Deus, mas também tinha seus temores, assim como nós hoje, assim como nós temos caminhado assim hoje. Às vezes você pensa assim, nossa, eu queria ser como Abraão, que a sua fé foi depositada e foi genuína, tal. Mas se você estudar bem, se você for ver bem as entrelinhas, né, ele é tão humano quanto nós hoje. E às vezes nós parece que olhamos o homem como, né, como o melhor, o separado, né, de Deus. E se você for ver bem, sai para o Egito, ele desvia a sua rota, ele sai da onde Deus
havia colocado ele, e ele teria que ter, empregar sua fé naquele momento e se manter naquele lugar, porque Deus haveria de prover ele naquele lugar, com certeza, porque Deus não ia mandar ele para um lugar para ele morrer simplesmente. Deus queria escrever uma história dentro da obediência dele. E aí o que ele faz? Ele faz um pequeno desvio, e a gente nota que esse pequeno desvio trouxe problemas, sérios para ele, certo? Problemas que poderiam ter consequências bem mais desastrosas do que nós vamos ver nos relatos, certo? Então, nós temos que acreditar o seguinte: ele é um homem assim como nós. Às vezes nós cremos, tem situações assim que nós estamos firmes, mas tem situações que nós tememos por nós mesmos, o tal do medo, aquela instinto de preservação e tal, e você passa a agir além do que Deus quer de você. E aí é onde nós cometemos nossos pequenos erros, os nossos erros diante da palavra de Deus. Para quem chegou aí, Gênesis 12:10, certo? Estamos continuando lá nosso estudo a respeito de Abrão. E aí nós vamos ver o seguinte: ele tinha muitas pessoas dependendo dele. Estudiosos fazem um cálculo aproximado de que que já estava caminhando com Abrão uma quantidade de pelo menos 500 pessoas, certo? Entre funcionários, escravos, toda aquela comitiva que tinha que ter. Pessoas para manter, a agricultura, o trabalho. Vocês vão ver que mais para frente vai falar a respeito da contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abrão, Então nós vamos ver bem isso, que havia um conflito ali. Por quê? Porque tinha que manter, o alimento desses animais, para manter essa riqueza, certo? E aí nós vamos abordar o que agora? Uma estratégia de Abraão. Para quê? Para que ele pudesse entrar naquela terra e não morrer lá. Por quê? Porque ele já conhecia a cultura e sabia que eles iam ficar de olho na sua esposa, por ser bela, por ser formosa. E ele temia pelo quê? Que acabassem com a vida dele, que o matassem, para quê? Para que ficassem com ela. Ele vai agir de uma estratégia de trazer o quê? Uma verdade parcial, certo? Isso também nos traz um ensinamento tremendo. Por quê? Porque não é porque você divulgou apenas uma parte da verdade, é que isso não se torne uma iniquidade, certo? Ah, não, eu falei a verdade. Não, você falou parcialmente a verdade, Tem um ditado, eu não vou saber dizer direitinho, que a verdade, a metade da verdade é uma mentira inteira, uma coisa assim, sabe? É um ditado. Mas é essa a ideia que vai dar. Se você não traz uma verdade completa, o que é? Já não é uma verdade completa, porque você trouxe parcialmente essa verdade. Não é uma mentira, mas também não é uma verdade completa. E ele agiu dessa forma para quê? Para que ele pudesse entrar naquela terra, entendendo os costumes, entendendo como é que era a forma de lidar do povo, sabendo que eles iam pôr o olho nela, o rei ali ia querer ela junto do seu harém, ia incluir ela no seu harém. E ali o que ele faz? Ele diga que eu sou o teu irmão, diga que é minha irmã, para que assim eu possa ser cuidado, ser bem visto pelo rei, e assim não me acabe a vida. Vamos notar que eu gostaria de abordar um ponto importante, que quando eu comecei a estudar a respeito da Bíblia e passar por passagens e conceitos e aprender, eu comecei a pensar o seguinte: nossa, Sarai, mulher de Abraão, ela praticamente se prostituiu. Por quê? Porque foi o fato dela estar sob o poder do rei,
é que foi-lhe acrescentado sobre Abrão muitos mais bens, certo? Nós podemos identificar lá onde que é. Quem consegue dizer lá? 16? Obrigado, deixa eu ver lá. Ó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos, certo? Por quê? Faraó presenteou ele. Por quê, gente? Por que Faraó presenteia ele? Já pensaram isso? Por quê? Porque ele era irmão. E se ele é irmão, o que é? É como se fosse um dote. Está entendendo? Então, na cultura deles, a atitude de Faraó é uma atitude genuína. Por conta do quê? Da meia verdade que Abraão levou para aquela região. Certo? Ah, mas se Abraão tivesse levado a verdade lá, Reinaldo, e tivesse comentado que ele é esposo dela, né? Nós vamos ver para o final, para o desfecho da situação, que ele vai ser devolvido. Ele não foi morto, entendeu? Ele não foi, não deram cabo da vida dele porque ele era esposo e assim para ficar, genuinamente ele poder ficar com Sarai. Não. Então, ele temeu pela vida dele, agiu de uma estratégia, né? Para quê? Para que ele pudesse ser mantido vivo. E isso trouxe o quê? Mais bens para ele. Por uma época, irmãos, eu comecei a acreditar, assim, sabe, que houve uma situação assim de prostituição. Por quê? Porque ela teria sido, possuída, incluída ao harém dele, e assim ele obteve um benefício disso, certo? Isso traria o quê? Uma mancha para uma mulher que foi separada para ser mãe de uma tremenda nação, né? Não ficaria bem isso sobre uma mulher que tem promessa, através do seu esposo, de ser pai de nações. Não traria uma imagem positiva, por quê? Porque ela já tinha sido possuída, por outros homens e tal, por outros reis. E aí, por muito tempo, eu fiquei pensando que Abrão enriqueceu mais ainda em cima do sacrifício da esposa dele. E depois vendo, você busca mais informação, você busca mais entendimento da época, porque nós temos que mergulhar na época, nós temos que parar com esse conceito de que só porque eu li isso, está relatado isso, e é isso que diz. Não, nós temos que entender que a minha cultura, a minha forma de pensar, não é a mesma dessa época. Então nós temos que entrar dentro da cultura da época para poder entender. Por isso que fala muito de regiões, certo? Quem aqui já olhou o mapa desse Israel antigo aqui, do Fértil Crescente? Quando você for procurar o mapa do Israel, não escreva mapa de Israel no Google, porque vai aparecer o Israel atual, certo? Então você tem que entrar lá no Google e procurar o mapa do Fértil Crescente, Israel antigo. Você tem que ser específico no que você quer. E aí você vai encontrar relatos e modelos, até imagens bem mais nítidas do que era o Israel na época, para poder entender a cultura, certo? Por isso que você vai ver na Bíblia falando muito de locais, de regiões, Por que o povo sai? Por que fala tanto que ele foi para tal lugar, que ele voltou daquele lugar, que ele regressou, que ele foi, que ele passou? Por quê? Porque nós temos que entender as culturas das regiões para poder saber o que a palavra de Deus está querendo transmitir para nós. Tudo bem? Isso é estudar a palavra de Deus. Isso está, dentro. Irmãos, fala a verdade, para eu preparar aqui 1 horinha de estudo, eu levo 3, 4 horas em cima de estudo. Por quê? Porque eu tenho que estar tem que ter uma base completa para poder entender, certo? Eu digo que 1 hora aqui é pouco para a gente poder entender, certo? Mas é uma base inicial.
Então você tem que entender a cultura da época. E na cultura, na época, é o seguinte: o rei, ele olha a mulher bela, ou a moça de família lá, ele acha bela, ele acha que deve incluir no seu harém. O que ele faz? Ele traz ela primeiro, e ela fica lá, junto com as outras mulheres separadas para ele, né? Nessa época havia haréns ali com as mulheres que eram separadas para o rei, certo? E ali ela não vinha direto, né, para o seu convívio conjugal, para a sua cama, não. Ali era feita uma separação, ela ficava ali por um período de tempo, certo? Uma purificação, ela tinha que entrar dentro dos costumes do rei, da época, entendeu? Da nação dele, do povo dele. As meninas ali que já estavam ali, o ensinar como é que se levanta, como é que pentear de cabelo, tudo, como é que vai se vestir, como é a forma que vai tomar banho, porque tudo é cultura. E aí, depois de enganjada ela na sua cultura, por aquele período de tempo, aí que ela seria convidada. Mas se nós formos ver bem a história na época, aí sai um pouco do contexto bíblico e vá para a cultura da época. Indo para a cultura da época, você vai ver que tinham moças, mulheres que estavam ali, que nunca seriam chamadas para o convívio na cama do rei. Por quê? Porque seria muito tempo. Aquilo ali não era algo que ele ia... uma por dia, assim, não era assim, ele chamaria por um período, aí depois chamaria outra por outro período, está entendendo? Então nós temos que entender que tinham mulheres que estariam ali, e ela nunca seria chamada para a cama do rei, por conta da cultura, da forma com que eles tratavam toda aquela situação. Você imagine lá, Salomão, né, que teve muitas concubinas, né, 700, é isso? Né, é um número bem expressivo, né, 700, acima de 700, ou próximo de 700 concubinas. Vocês imaginem, gente, teria mulher ali que ele nunca ia tocar, porque é muito tempo, é muita mulher, entendeu? Isso aí eram culturas, não quer dizer que ele ia tocar em todas, são culturas. Eles separavam para o seu harém, era isso, eles tinham um harém, né? Tem uma cultura lá que acredita que se matar um monte de gente, quando chegar lá vai encontrar uma quantidade de virgens. Já ouviu falar, né, Vitor? Pastor? Então, né? Sabe? Então, eles acreditam nisso, são culturas. É verdade? Acho que não, né? Certo? Acho que não, porque os prazeres desse mundo não estão vinculados com os prazeres celestiais. Nós temos que entender isso. Não é porque diz que as ruas são de ouro que vão ser de ouro, não. É porque eu tenho que vislumbrar o que eu já vi de bonito. E o que é bonito? Não é o ouro, não é o diamante, a joia mais preciosa. Então eu vou usar o diamante, o ouro, a joia mais preciosa, como algo que você possa equiparar com o que terá lá na glória, certo? Quando João ele tem a visão lá na ilha de Patmos, o que ele faz? As palavras elas não podem descrever o que ele viu. O relato da Bíblia fala que as palavras não contêm, não existe palavra para descrever. Tamanha era a formosura, a maravilha que ele se deparou, né? Onde Cristo levou ele, certo? Então nós temos que entender cultura. E eu passei a entender o seguinte, dentro dessa passagem, que ela não se prostituiu. Deus interveio na vida dela, certo? E o relato vai estar adiante. Quando diz... Onde é que é o relato lá? Isso aí é prova para ver quem que tá lendo. Onde que diz lá da ira de Deus que caiu sobre eles? 17? Boa, Regina, boa. Eu gosto, assim mesmo que tem que ser. Olha só, então agora Deus intervém. Por quê? Porque até onde Romano foi
e pensou que desse certo este lado, este caminho, tudo bem. Mas a partir do momento que isso for mudar a sua história, aquela que ele está redigindo para a sua vida, ele vai intervir, certo? Por isso que nós às vezes não entendemos, nossa, por que Deus não tira a fome no mundo, né? É uma intervenção divina, ele pode fazer? Pode, mas isso quer dizer que ele vai fazer? Não. Uma coisa é você poder fazer, ele pode todas as coisas, outra coisa é ele realmente fazer, certo? Então ele interveio na vida de Abrão agora, por quê? Porque isso ia trazer um dano. O que era o dano? Qual que seria o dano? Sarai ia ser impura, gente, né? Ele ia manchar, ele ia, né? Contaminar ela. A Bíblia fala a respeito de contaminar. Ia contaminar ela com o quê? Com a cultura deles, com a forma deles. Ia tocar nela, ia tocar numa mulher que está separada para ser mãe de uma nação tremenda, né? Isso Deus não ia permitir, não permitiu e não deixou que acontecesse. Aí o que acontece? Ele fere Faraó e o seu povo, a sua casa. Quando fala a sua casa, né? A casa de Faraó, ele fala o povo, certo? Todo o povo, com pragas, é isso? Note, irmãos, que Deus interveio sobre a vida dele, sobre a vida dela. Para quê? Para os proteger. E isso, Faraó, ele entende. Ele entende já no relato seguinte, olha só o que diz lá. 18, né? Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: o que é isso que fizeste? Né? Olha as perguntas de Faraó, irmãos, né? O que é isso que fez comigo, que fizeste? Por que não me disse que ela era o quê? Sua mulher. Você já pensou por que ele pensou isso? O que será que aconteceu? Será que Deus se revelou a ele? O que foi que aconteceu? Que apontou justamente que o erro dele era aquele. Já pararam para pensar isso? Tá, se Faraó era um homem, né? A gente sabe que o Egito é uma terra de muitos deuses, né? Eles cultuam a muitos deuses. Então, o paganismo estava presente na vida deles, né? Então, se eles estavam longe de Deus, como que ele teve essa visão, né? Provavelmente Deus não apareceu para ele, ou Deus apareceu. Qual que vocês acham que foi a ação que revelou a Faraó o problema? Porque Faraó entendeu o problema, certo? Que ele tinha pegado a mulher do rapaz. Como é que ele entendeu isso? Nós temos que entender, irmãos, que não é porque nós não temos entendimento é que nós estamos livres daquilo. Quer ver? Quer ver só? Eu marquei aqui, Romanos 1, 18. Eu quero que vocês leiam lá comigo. Apóstolo Paulo aos Romanos, carta, lá logo depois dos Evangelhos e Atos, certo? Primeira carta. Primeira carta da ordem da Bíblia aí. Capítulo 1, verso 18. Olha o que diz lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que Faraó fez era o quê? Impiedade e perversão, certo? Que detém a verdade pela injustiça. O 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles,
porque Deus lhes manifestou, certo? Não tem nada escondido a respeito de Deus. E o 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, certo? Então não é um negócio que o Reinaldo está fazendo uma ligação para sugerir isso, não. Aqui está bem claro o que? Desde o princípio do mundo Deus se revela. Então não tem nada escondido. Por que um homem pagão como o rei Faraó do Egito, o rei do Egito, tem essa ideia de que ele errou trazendo para o seu harém aquela mulher que era esposa daquele rapaz? Por quê? Provavelmente ele fez um cálculo. Essas pragas ocorreram depois do quê? Depois desse evento, certo? Depois da chegada dele aqui. Segundo, se ele é um homem abençoado por Deus, porque a palavra diz que Deus se revela. Então, a partir do momento que Abraão, ele ia ser conhecido, o nome dele ia ser conhecido, quando Deus fala assim, nas promessas, nas sete promessas dele, como ele fala que o seu nome será reconhecido, ou seja, ele já não era mais anônimo. Então o povo já estava entendendo a redondeza, a região já estava entendendo que aquele homem estava peregrinando na liderança de Deus. Com isso, se ele é profeta, tudo que você faz contra um profeta, o que acontece? É mal para si mesmo. Então ele provavelmente, dentro desse conceito, ele podia não ser próximo de Deus, ele não podia ter um contato com Deus vivo, aprender de escritos na época talvez, mas ele já compreendia que o que ele fez era errado. É muito básico hoje você encontrar uma família, encontrar pessoas que elas se detêm de aprender a palavra de Deus, e eu não digo só em estudo, ela se detém até mesmo de ler a Bíblia, porque ela sabe que a partir do momento que ela souber da verdade, aí isso terá um peso verdadeiro sobre a vida dele. Mas mal sabe ele que em Romanos fala que todos nós somos indesculpáveis, porque desde que eu nasci, eu ouço falar que existe um Deus. Por mais que você venha de qualquer cultura, desde que você nasce, você sabe que existe um ser celestial, algo além. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você veio, nasceu, né, pai, mãe, e é só isso e acabou, não. Nós sabemos por que estamos aqui, fomos criados, isso aqui tudo foi criado, não foi uma explosão como diz a ciência, não foi uma bactéria. A evolução ela cavoca tão fundo que ela diz que o ser humano ele veio a partir de uma bactéria, o organismo vivo, o menor organismo vivo, nós viemos dali. Pode isso, pensar que isso aqui tudo está aqui por acaso, então o planeta Terra é o único planeta habitável do nosso sistema de galáxias aí adiante, é o único planeta habitável, é por acaso que ele é habitável, é por acaso que ele é o único. Por isso que a mente vai longe, daí você pensa que existem outros seres, e outras situações, né, em outros planetas. Gente, isso daí é ficção, nós temos que entender, é que o único planeta habitável no nosso sistema é a Terra e foi criado por Deus. E aí nós vemos dessa cultura, compreendendo que é um ser celestial, e aí muitos se detêm de quê? Eu não vou aprender, porque a partir do momento que eu aprender disso aqui, eu vou ser cobrado.
Mas mal sabe ele. Mal sabe ele. Tiago 4,17, se não me engano, meu versículo preferido. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. A sua negligência, ela é pecado. O fato de eu saber que isso aqui é palavra viva e eu não estudar isso aqui, isso é pecado. A minha negligência em aprender da palavra de Deus, ela é pecado. E ele sabia disso aqui. E ele sabia disso aqui por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu que a mulher que ele trouxe para o harém dele era a esposa, na verdade, daquele. E olha as perguntas que ele já vai direto lá. Olha as perguntas que ele já leva direto para Abrão. O que ele faz? O que é isso que fez comigo? Por que não me dissesse que ela era tua mulher? Por que você disse que ela era tua irmã? Olha as 3 questões. Olha as 3 questões que ele leva para Abrão. Eu quero fazer um comparativo. Vamos ver lá o que diz lá em... Abra Jonas, capítulo 1. Jonas são aqueles profetas menores, né? Quem me ajuda aí? Profeta menor? Da pergunta? Ah, é? Olha a ligação, tá vendo? Ei, é tremendo. Quem me ajuda lá onde é que está? Quem já achou e pode me ajudar? São os livros muito pequenininho, né? Jonas capítulo 1. Eu não deixei marcado justamente para eu procurar aqui. Para trás da Abacuque? Boa. São profetas muito com poucos relatos, né? Os profetas menores são profetas com poucos relatos, daí ela se perde aqui no vão das folhas. Capítulo 1, verso 10, olha o que diz. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: o que é isto que fizeste? Olha a semelhança, irmãos, com a pergunta. Então nós temos dentro do barco um povo também que é iníquo, um povo que não tem a instrução de Deus, um povo que não é direcionado por Deus, mas que por orientação de povos, pelo que é contado, entendeu? Pelo que é falado. Antes da Bíblia redigida, essa palavra que você está nas suas mãos, certo? Antes dela ser redigida, ela foi redigida por quem? Quem começou a escrever a Bíblia? Torá, cinco primeiros livros, quem foi? Moisés, isso. Moisés estava lá no Gênesis? Moisés estava lá no princípio, na criação, para começar a escrever? Então isso aqui não é um livro que foi, alguém sentou e o Romano tirou o carro dele ali e foi para lá, vou relatar isso, é importante. Então ele não estava vendo as importâncias e escrevendo o que aconteceu. Lhe foi passado dentre o quê? Gerações, certo? Então esse povo nesse barco tem por geração o quê? Uma instrução do quê? De que um homem de Deus, um profeta, estava fugindo. Entendeu? Fugindo daquilo que Deus tinha lhe orientado. E aí ele chega lá no porão, traz ele aqui, então traz aquele viajante lá, e aí pergunta: o que é isso que você fizesse? Eles já têm orientação do que está acontecendo. Eles já sabem que é a mão de Deus. E aqui Faraó também já sabia que era a mão de Deus. Podem voltar lá para Gênesis. Né? Um comparativo básico para a gente entender que não precisa ser uma nação
que obedece a Deus, mas ela vai ter orientação. Por quê? Pelo falar, pelo contar, certo? A Bíblia, ela começou a ser escrita pelas mãos de Moisés. Mas Moisés não estava nesses relatos aqui ainda. O interessante disso aí é que a gente vê até pessoas não crentes que não conhecem, às vezes quando passa por uma situação difícil, fala, acho que Deus não gosta de mim. Tipo, Olha, tá vendo? como ela fala isso se ela não tem conhecimento da Bíblia? Isso aí é o quê? Conhecimento básico do quê? De que Deus é bom. E se Ele é bom, isso não era para estar acontecendo comigo. Pode falar. Só levando ali em meu caso mesmo, né? Ali ele fala que os poucos, né, tipo, acreditaram, né? Então fizeram uma oração ao Senhor e está assim, levantado o Deus de Jonas. Não, eles não conheciam ainda, né? E lá no 16 fala, os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios e a ele fizeram promessas. Então, assim, eles não conheciam, mas eles sabiam o poder que ele tinha, né? E a partir do momento em que ele se foi revelado ali que era por causa de Jonas que estava ali, eles entenderam. Foi aquilo que o pastor falou ali. Muitas vezes as pessoas passam situações que fazem, né? Daí a pessoa acredita. Por cultura. Exatamente. Por cultura. Uma vez no podcast o pastor falando, aí ele perguntou, mentir é bom? Aí meu pastor falou, não, trair também é bom? Não, mas como é que você sabe se só está na Bíblia? Tipo, é coisas que a gente está acontecendo e a gente fica assim, mas como? Mas a gente sabe. Tá vendo a realidade? Então, são culturas que são passadas, né? Se você tem a imagem de que Deus é bom, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, certo? A essência de Deus é amor. Um amor o quê? Um amor que nós não compreendemos ainda. Porque se nós compreendêssemos esse amor, eu acho que muitos dos problemas diante da humanidade, eles sumiriam, certo? Por conta de compreender verdadeiramente esse amor. Mas por nós deturparmos aquilo que nós temos por amor, o que acontece? Nós cometemos nossas falhas. Mas nós sabemos que Deus, Ele é amor, e por causa disso nada de errado pode acontecer comigo. Então nós temos essa cultura, né? Nós temos essa sabedoria de quê? De que Deus, né, Ele rege tudo. Então por que Ele não impede? Você pode ver, você pega pessoas aí que, né, não procuram a Deus, não buscam a Deus, não buscam entender a Deus, né? Não tem convívio com a palavra, não professa a sua fé diária, né? E o que acontece? Mas elas entendem que Deus deveria evitar a fome no mundo. Deus deveria evitar as catástrofes, né? Deus pode, se Ele pode fazer isso, por que Ele não faz? Eles pensam, né? Então, é essa cultura. Então, nós temos que entender que isso é trazido como? Através do quê? Da palavra, da comunicação. Não havia escritos ainda na época. O que nós podemos entender também é que por mais que Faraó conservasse concubinas, né, separadas para ele entendia o quê? Que o relacionamento de homem deveria ser monogâmico. Por quê? Porque quando ele tira a esposa de Abrão, o que acontece? Ele comete um pecado contra aquele servo de Deus. Então ele compreende isso, olha só. Então você começa a pensar assim, como é que um homem que tem uma cultura de conservar concubinas, né, para levar para sua cama, se sente mal, né, talvez cometeu algo contra o Deus de Abraão, né, trazendo a mulher dele para o seu harém, né? Então ele tem esse entendimento. A raça humana, ela tem esse entendimento desde o início dos tempos. Não foi feito duas mulheres para Adão, foi feito uma só. Do que? Da costela, parte dele. É sinal que tudo é comunicação para que nós possamos entender que isso é único. Deus não criou várias mulheres para Adão. Deus não... Ele tira da parte do homem por quê?
porque é parte dele. Agora já não é mais dois, é um só. É esse conceito que Deus vem colocando na mente do povo e vem ensinando. E ele tinha esse conceito, por mais que ele não obedecesse, conservando concubinas. Mas ele tinha esse conceito. E aí o que ele faz? Ele já imediatamente o quê? Ele devolve, ele restitui ela. Antes mesmo que tocasse, antes mesmo que pudesse fazer algo contra ela. E isso me abriu a mente, irmãos, por quê? Porque eu tinha esse conceito de que, né, ele enriqueceu ali através do sacrifício dela, através de algo que Deus não aprovava, né? Eu pude compreender o quê? Que Deus interveio, não para torná-lo mais rico, não foi essa a estratégia. Ele já era rico, está falando lá que quando ele sai de Harã, que o seu pai morre, ele já sai com a sua comitiva, ele já sai com bens de lá. O fato dele ficar mais rico ainda é que Deus realmente o abençoou, entendeu? Deus realmente age na vida dele. E aí nós entendemos o quê? Que ele vai voltar agora. Partir da onde ele o quê? Parou. Da onde ele regressou. Da onde ele achou que ele podia agir dessa estratégia, né? Nós vamos ver mais para frente aí que vai acontecer uma mesma situação, só que daí é com um servo de Deus, né? Abimeleque já tinha um entendimento, né? E ali Deus realmente aparece para ele. Por que para Faraó não é relatado que Deus aparece? Porque provavelmente não apareceu. Provavelmente o que aconteceu? Ele realmente resgatou da cultura que é falada. Ó, eu acho que eu fiz algo de errado. Pode falar lá, irmã. Claro que é. Uhum. Então, sabe o que a gente vê? Que o rei do Egito, ele devolveu por quê? Eu vou devolver que senão isso daí vai trazer tragédia para o meu reino, vai trazer tragédia para o meu povo. Então ele já devolve. O que ele faz? Ele ainda pega uma comitiva de guardas, né, para escoltar ele para fora, para garantir a segurança dele. Né? Porque imagine, ele sai daqui do palácio, por exemplo, ó, é mandado voltar para casa. E aí nesse trajeto, antes de sair das divisas, né, do reino, acontece alguma coisa com Abraão, né? Tomam Sara porque era mais bela, tal, e roubo, né, saquear os bens dele, os escravos dele. O que acontece? Se algo acontecesse dentro do reino dele, ele sabe disso, que ia vir em peso para ele. Então o que ele faz? Ele escolta em segurança de volta lá para fora. E lá ele deixa ele de volta. Porque daí já não é mais problema dele. Entendeu? Bem colocado, irmã. Por quê? Porque estava nas promessas dele. O que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então, não toca naquele ungido, não mexe nele. Né? Deus faz Abraão voltar, né? Escoltado, né? Um outro ponto de vista é, se Deus apontar uma direção, nós temos que entender que Ele irá suprir, certo? Nós aprendemos dentro desse relato aqui algo importante. Deus não queria que ele descesse ao Egito, porque o local estava com fome no local, estava escasso o local. Não, Deus queria realmente suprir ele lá, para mostrar para ele a mão dele. Mas ele age o quê? Ele age por ele mesmo, por conta própria. Abraão não foi conduzido, desce até o Egito lá, né? Eu vou usar a mão de Faraó para te abençoar lá e acrescentar os seus bens. Não foi isso. Grande equívoco. Na verdade, Deus queria suprir ele lá no Egito, mas é ele que agiu dessa forma, a querer dar um jeitinho, né? Vamos ver bem. Se for ver bem mais para frente ali, o que vai acontecer? Né? Só porque Sarai era estéril, o que eles fazem? Né? Pega a concubina dela, filho dela, supostamente. Né? E aí traz toda uma situação do quê? Né? Agora eram 2 filhos, uma disputa pela primogenitura, porque para ser primogênito tem que ser o primeiro, né?
e na verdade a promessa estava para ele e Sara, então eles acreditavam que tinha que ser o segundo, e isso não ia rolar, porque na verdade a cultura da época é para o primeiro do varão, né? Não quer dizer que seja o primeiro da mulher, mas Deus tinha prometido para os dois, tá entendendo? Então tem todo esse conflito que houve, por quê? Porque eles tentaram dar um jeito da forma deles de novo, entendeu? Então é dessa forma, Deus quer fazer, mas a tendência nossa é essa, é sempre dar o nosso jeito, é sempre, eu vou acelerar aqui, né, para ajudar Deus um pouquinho. Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de disposição nossa, só isso. Nós só temos que estar dispostos a fazer, dispostos a obedecer, dispostos a ser direcionado, certo? É algo interessante que Deus nos chamou para ser transformado. Então, Abraão, desde o início, ele já fazia isso. Queria dar um jeitinho. É. E às vezes a gente vem com esses costumes, né, até servindo a Deus, mas a gente não é transformado totalmente, continua fazendo errado, já com o costume que a gente fazia antes. Mas não teve uma transformação e acha que é certo dar esse jeitinho, porque lá de trás. A ponto de acreditar realmente que nós temos que ser direcionados, né, e não dar o nosso jeitinho. É. Porque eu já fazia isso. Aí às vezes vai acontecendo errado, não é não. É bem isso mesmo, pastor. Por esse jeitinho que não foi transformado. Deus não aprova, né, que a gente dê esse jeitinho para as coisas, gente, certo? Nós temos que entender que Deus não tem aprovação nisso, né? Às vezes a gente dá um jeitinho, dá errado ali, mas né? É maligno. Por quê? Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho e dá problema maior ainda do que o que a gente já tinha, né? Na verdade, Deus não aprova isso, nós temos que entender isso. Deus não aprova que nós tomemos rédea das coisas que Ele está coordenando, que Ele está direcionando, certo? Exceto aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, né? Por isso que nós temos que ter esse entendimento. O que foi colocado na mão dele, de Abraão? Trazer o povo dele. Essa era a função dele, né? Instalar os altares. Quando instalava os altares, o que acontecia? Ele estava pregando, ele estava ensinando o povo dele, a cultura dele, o que Deus tinha revelado para ele, da onde Deus tinha tirado ele, certo? Eu li aí, eu tive informação de que Tera, o pai dele, era fabricante de estátuas de deuses. Vocês acreditam de onde ele foi tirado? Dá para acreditar de onde ele foi tirado? Vocês imaginem, né? Filho de pastor é o quê? Vai acreditar no quê? Por mais que ele se desvie, no que ele vai acreditar? Eu conheço filho de pastor desviado que tinha certeza que estava fazendo errado, né? Tinha seus costumes, né? Seus vícios, e ele sabia disso. Ele tinha convicção que ele tinha que voltar para os caminhos de Deus, senão ele não seria salvo. Ele tinha convicção disso. Mas ele não voltava, certo? Então, o pai sempre vai transferir essa cultura. E o que aconteceu ali? Ele sai de uma raiz tremenda. Por isso que foi bom, foi importante ressaltar de onde ele veio no início, né? Nós pegamos o Gênesis 11 ali e comentamos a respeito de onde ele veio por causa disso. Para mostrar da raiz que Deus tirou ele. Para quê? Para que agora, cada vez que ele armava suas tendas, eles viajavam, montavam suas tendas. Quando montava a tenda, o que ele fazia? Ele redigia um altar. E aquilo ali era professar fé no meio do povo dele. É o que nós fazemos hoje, aqui. Quando a gente vem no domingo, na quinta aqui, a gente não vem porque apenas tem que vir. A gente não vem apenas porque, se o pastor não me vê lá, eu vou ser cobrado, tenho que estar lá. Não. A gente vem com uma convicção do quê? De que no meio do meu povo, no meio até das pessoas que não vêm à igreja, que é a nossa volta, que vê você vindo todo final de semana, toda quinta, sabe? Eles veem que você realmente crê naquilo. Você está professando a sua fé publicamente. E isso é de Deus. É Deus, Ele quer que a gente faça assim. Entendeu? Por isso que, às vezes, você escuta assim, eu não preciso estar na igreja para estar com Deus, tá bom? Só que parte do que Deus quer para a sua vida não vai acontecer. Porque você está anulando parte do que Deus realmente colocou para nós fazermos. Que é professar nossa fé publicamente.
Então, às vezes, as pessoas não entendem, por que eu não sou abençoado? Nossa, eu oro, eu busco, eu estudo, Vamos ver se você realmente está fazendo certo. Porque, por conta do que ele fez aqui, ele poderia ter trazido uma tragédia tremenda sobre a vida dele. Só não aconteceu por quê? Porque Deus está adiante. Se Deus não tivesse com a mão sobre a vida dele, ele não teria escapado dessa, certo? Deus não aprova o nosso jeitinho, a lei já estava gravada no coração do homem. Aqui nós vimos o quê? Que a lei estava gravada no coração de Faraó, certo? Ele já sabia o que era errado, ele já sabia o que estava por vir, ele já sabia que ele tinha que cuidar agora até do retorno dele, que senão peso grande sobre a vida dele viria, né? Os maiores servos podem falhar no decorrer do seu caminho. Isso aqui é um ponto importante, certo? Quando a gente fala de Abrão, né? Nossa, o pai da fé, ele fez isso, fez aquilo, né? Por quê? Nós temos que entender que até os maiores homens, eles têm as suas falhas, têm os seus erros. E por que eu coloquei isso aqui? Porque assim, se a Bíblia fosse escrita pela mão de um homem, vamos colocar assim, eu já ouvi falar muito que as pessoas não acreditam na Bíblia, por quê? Porque não foi Deus que escreveu. Deus não pegou um lápis, uma caneta, né? Ou até mesmo com a ponta do dedo numa pedra, Deus não fez isso, certo? Isso é claro que Deus não fez. Aí eu já ouvi falar muitas pessoas falar assim, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens. Tá, vamos colocar já libero lá, irmã, para se falar, só deixa eu terminar o conceito aqui. Por que não foi escrita pela mão de homens? Por que não foi escrita pelo conceito de homens, vamos entender assim, né? Foi usada a mão de homens, mas não foi escrita por homens, como seria, né, o que foi colocado. Ela é redigida por Deus por quê? Porque se fosse homens, olha só, eu vou destacar homens que fizeram história diante de Deus, é isso? Não é isso que a Bíblia quer pôr? Certo? Então, eu não relataria os erros deles. Notou? Eu esconderia, por quê? Para que a fé fosse mais forte ainda, eu ia pôr Abraão como obediência em 100%. Eu não ia colocar esses erros aqui, sabe? Vai para o Egito, depois ali aquela história com Abimeleque, depois lá com a Agar, que é a serva da esposa dele, de Sarai, né? Não ia ter esses relatos, não ia ter esses escorregões no caminho. Davi foi muito usado por Deus, seria bom relatar só o que ele obedeceu, só o coração dele convertido, só o coração dele virado a Deus. Mas o que foi que aconteceu? Foi relatado também todos os escorregões, todas as falhas, quando ele coloca aquele homem lá na frente de batalha para matar, para poder ficar com a esposa dele. Olha só o que está sendo colocado aqui. Então, nós já entendemos que não foi algo instruído por homens. Realmente foi escrito pela mão de homens, mas por instrução divina. Pode falar lá, irmã. Por isso que muita gente questiona, digamos que na minha Bíblia fala uma coisa, na sua outra, na outra, né? Por isso que tem gente que questiona que a Bíblia é escrita em várias. Nem todas as Bíblias são iguais. Já houve gente questionando disso. A Bíblia tem muito conflito assim de pronúncias por causa da cultura, né? Então, tipo, você vai pegar um estudioso que está aprofundado, por exemplo, lá na cultura romana. O que ele vai fazer? Ele vai puxar todos os escritos dentro dessa compreensão do povo romano. E, na verdade, nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita em quantas línguas? Quantas línguas? 2 línguas, né? Aramaico e hebraico. As 2 principais línguas da Bíblia. Certo? O Antigo Testamento, eu não lembro de dizer se é aramaico ou hebraico, o Antigo Testamento. E daí veio o Novo Testamento com a outra língua, certo? Predominando, certo? Alguns escritos você vai encontrar, né, na outra língua também, mas predominando aquela língua. O que acontece? São pessoas que extraem culturas para poder escrever.
Não quer dizer que esteja errado, só porque a minha Bíblia fala uma palavra diferente da Bíblia do pastor, né? Ou ter esse conceito, como a irmã falou ali, né? Eu não vou acreditar na Bíblia porque, né, não tem, as Bíblias não são iguais, entendeu? Eu compreendi o conceito dela. As pessoas vão questionar por quê. Se eu pudesse acreditar, para eu acreditar na Bíblia, no conceito do relato dela, o que é? A minha Bíblia tinha que estar igual à da Carol, e não está. Por quê? Porque são pessoas estudiosos que vão extrair a compreensão daquilo e escrever, certo? A Bíblia da Elisângela é uma Bíblia bem diferente, um comentário bem atual, né? Por mais que sejam diferentes, assim, escritores, digamos, todas elas entram no mesmo conceito, a mesma visão de passar. Isso. O conceito teológico é o mesmo, por quê? Que está levando a uma mesma direção. Mas as pessoas são assim, a cabeça tão fechada que ela vai pensar assim, não, se não tiver escrito o mesmo ponto, a mesma vírgula, eu não acredito. Pode isso, uma coisa dessa? Não é que é? É complicado, né? Vamos, realmente terminou onde era para terminar mesmo aqui, olha. Tô de cara. Com a Bíblia verdadeira, com seus relatos que a gente acabou de falar, né? Que tem a inspiração divina e não a inspiração de homens. Que se fosse inspiração de homens, né? Eu só vou mostrar o que Abraão fez de mais de belo, né? Só vou mostrar a obediência dele, só vou mostrar, né, a fé dele, porque eu quero destacar isso aqui. E na verdade não. Na verdade Deus conduziu o povo a escrever. O que dá autenticidade na Bíblia é o seguinte, outra coisa, outro ponto que nós temos que apresentar para nós mesmos, né? Não para provar para ninguém. Você não tem que provar que a Bíblia é genuína para ninguém, certo? Entenda isso. Você tem que ter esse conceito no seu coração, somente. A Bíblia, ela convence as pessoas. As pessoas só têm que estar a par. Você não pode, irmã Cláudia, querer convencer alguém a acreditar na Bíblia se ela não tem parte com Deus, não tem relato, ela não tem proximidade com a palavra de Deus. Não adianta, não vai. Não vai. Você pode apresentar dados e não vai. Pode apresentar diante da ciência e não vai. Porque para acreditar nisso aqui, ó, você tem que ter proximidade com isso aqui, entendeu? Para você acreditar nisso aqui. Então, para que eu possa ter essa convicção, entendeu? É que nós estamos a par da palavra de Deus para isso, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender que realmente é relato vindo da mão de Deus para nós, certo? Alguma pergunta aí dentro disso aí? Todo mundo compreendeu? Quem que tinha dúvida a respeito da riqueza de Abraão lá? Que nem eu. Olha, complicado, gente, complicado, porque se... Imagine só, você vai, né, trazer um estudo específico, e aí, né, uma ideia dessa, você traz toda uma distorção, né? Então, sabe, eu acredito assim, quando a gente se dispõe para ensinar, Deus, ele abre, né, a mente, assim como mudou o meu conceito, né? Eu tinha como que algo, né, algo errado, porque ele enriqueceu dentro, né, da exposição, dentro da contaminação dela, tal, e na verdade não houve. Na verdade eu pude compreender que realmente aí ele foi impedido, né, ele foi cuidado por Deus a respeito disso, né. Outro ponto que eu queria também perguntar para os irmãos aí, alguém já se perguntou por que ele desceu até o Egito? Por que Deus permitiu que ele descesse até o Egito? Já que era algo que estava saindo, vamos olhar assim, já que era algo que estava saindo do conceito dele, né? Era para ele ir para a terra e lá ficar. Por que Deus, assim como apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus, por que Deus não chegou ali e falou, ó, fica aí, eu vou suprir você? Já se perguntou isso? Quem que já se perguntou isso? Ó, eu vou suprir você, fica aí, não desce para lá, vai ser problema, né? Não é uma experiência boa, fique aí. Por que Deus não fez isso? Alguém consegue explicar? Tem uma ideia? Podia ser que ele estava testando Abraão, né? O quanto que ele estava confiando nas promessas que Deus já tinha falado para ele aqui. Que onde ele estivesse, ele seria culpado. Daí eu acho que ele não teste. E Deus estava testando ele mesmo. Ele não esperou ele buscar
O povo egito, eles tinham, né, essa modalidade eles eram conhecidos como um povo próspero, um povo que tinha técnicas, tinha, né, formas de agricultura, tudo. Mais rico do Egito. Um povo mais próspero, né? Talvez Deus esteja também preparando lá na frente já, né? É bem isso aí, pastor. O pastor e a Cláudia. O que é? Se ele evita que Abraão desce até lá, o que acontece? Aquilo que aconteceu lá não aconteceria. Vocês já ouviram, a pastora ela usa muito isso aqui, gente. O processo é que faz você lá na frente uma pessoa melhor. O processo é que faz você olhar para Deus mais. O processo, às vezes esse processo vai ser bom, claro, né? Olha, o meu processo até que eu chegasse até aqui, né, foi muito bom, né? Você tem coisas boas para contar. E às vezes não. Muitas das vezes o processo também vai ser doloroso. Por quê? Porque isso mostra a nossa falha, isso mostra o nosso caráter diante de Deus, isso mostra a forma que nós agimos diante daquilo que Deus coloca para nós. Né? Com certeza, Abraão ele se viu assim, poxa, né? Eu falhei com você, Deus, eu falhei com o Senhor, Deus. Né? Eu podia ter acreditado, podia ter me mantido lá, né? Por um triz que não acontece algo, tá entendendo? Então, com certeza isso trouxe, né, um conflito ali, diante dele, diante do povo dele. Com certeza alguns questionaram, né, por que Abraão descer até aqui, olha só isso aí, ó, entendeu? Fazer o povo andar, fazer o povo, sabe? Desmontar a tenda lá, montar aqui, montar lá de volta, tá entendendo? Então, esse processo é que vai mostrar o nosso caráter diante de Deus, certo? Fala lá, Cláudia, Paula. O que acontece aqui, como não tem escritura, né? Vai fazer com que o povo lá, quando Moisés vai libertar, o povo lá de novo, daí já deve nada para Moisés, lá vai saber. É aquela história das pragas lá, filho. Aí o povo começa a se lembrar dessas pragas aqui, o povo começa a ter uma ligação com o que Deus fazia, começa a pegar as riquezas, vão, saiam daqui, faz a mesma coisa que fizeram com Abraão e Sarai. Pega tudo e sai. Aí, ó. Não sei se é uma preparação para a vida de Moisés. Tá vendo? Por quê? Porque mostra que o quê? Que Deus está com a mão sobre aqueles que é dele, né? Assim como Moisés levou lá, olha, liberta o povo de Deus, né? Que cultue, que possa ir embora, cultuar ao nosso Deus. E o que ele queria? Não, estava mantendo ali, estava aprisionando ali, né? Mas vamos continuar o resto semana que vem, continuar mais um trechinho dessa história aí que está sendo maravilhosa. Olha, eu estou aprendendo, não sei vocês, mas eu estou aprendendo coisa importante aqui, irmãos. Olha, vamos se pôr de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Ele por mais essa semana maravilhosa. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, era 1000. Nossa, é mulher que, se uma já dá uma dor de cabeça, imagine. É que é. Vamos orar e agradecer a Ele. Obrigado, Jesus, pela expressão da Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Eu creio